A OpenAI recentemente lançou uma série de modificações no próprio ChatGPT que está prometendo revolucionar mais uma vez a forma como a gente usa inteligência artificial. E dentre as várias implementações dela está o Assistant, que é um novo tipo de utilização da API, com novos endereços, novos parâmetros, mas que principalmente traz para a gente a possibilidade de criação de memória nos chatbots pelo WhatsApp ou por qualquer outro canal conversacional. Essa é uma novidade que me deixou muito animado e que mudou completamente a forma como eu faço os meus fluxos aqui no Chrome. E nesse vídeo eu vou te mostrar rapidinho o que é o Assistant, como ele funciona e como dar os primeiros passos para você poder implementar também nos seus chatbots. Então, antes de mais nada, prazer, meu nome é Igor Crow e aqui nesse canal a gente fala principalmente sobre automações conversacionais com o uso de inteligência artificial, como o ChatGPT no WhatsApp ou no Instagram, enfim, diversas formas de implementar a inteligência artificial no atendimento do seu negócio. Essa é uma das novidades mais quentes que o ChatGPT trouxe pra gente, que basicamente agora você tem essa funcionalidade de mais GPTs, onde a gente pode usar diversos modelos de inteligência artificiais que já trazem um prompt embutido, ou seja, eles já vêm preparados para algumas tarefas. E basicamente, quando eu clico em algum desses itens, como por exemplo esse Cosmic Dream, ele abre uma janela que parece do ChatGPT normal, mas ele já traz um prompt incluído, ou seja, ele já vem preparado. Por exemplo, esse que vocês estão vendo na tela é um prompt específico para criação de imagens e desenhos utilizando o DALL-E 3, do tipo de arte visionária, imagens visionárias. Mas o fato é que aqui vocês podem perceber que eu não tive que dar instrução para ele do que ele era, eu só falei para ele o que eu queria e ele já trouxe. Por quê? Essa instrução já está implícita no Cosmic Dream, que é um dos prompts que a gente tem por aqui. Isso por si só já é uma grande revolução, já facilita bastante a nossa utilização e principalmente compartilhamento de prompts específicos que fazem coisas muito bem feitas, como as que eu tenho falado por aqui. Inclusive eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre prompts para atendimento. Mas o fato é que essa funcionalidade ali na interface do ChatGPT já está sendo bem explorada aqui no YouTube, já tem bastante gente falando sobre, e o que eu quero trazer para vocês é um pouquinho diferente disso, é a versão do mais GPTs, só que para API, ou seja, como que a gente consegue fazer outros sistemas, outros softwares conversarem com essa API, com esse novo modelo de comunicação que são os assistants ou os mais GPTs. E é exatamente pensando nisso que eu passei os últimos dias pesquisando essa documentação, entendendo essa documentação, como ele é feito e principalmente como operar em cima dessa nova API de assistants, para a gente trazer isso para o nosso conceito de chatbots, de automação conversacional, enfim, de atendentes que simulam o comportamento humano utilizando inteligência artificial para vender qualquer coisa que você queira vender na internet. E se você tiver um pouco mais de interesse, eu recomendo que você conheça essa página aqui da documentação. Ela está em platform.openai.com/docs/assistants e aqui tem tudo certinho que você vai precisar para operar essa documentação, principalmente para fazer coisas que a gente não vai cobrir por aqui. Mas basicamente ele dá o passo a passo para a gente aqui, que consiste em primeiro criar um assistant na API, depois criar uma thread quando o usuário começar uma conversa, adicionar mensagens nessa thread e rodar esse assistant cada vez que eu quiser trazer as novas respostas. É um passo a passo relativamente simples para um sistema bem complexo, que são as threads. Então eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho o conceito disso antes da gente colocar a mão na massa, mas vou mostrar para vocês certinho como que isso opera já já. Aqui na própria documentação, se você vir aqui na parte de como os assistants funcionam, tem um infográfico aqui que vai ajudar bastante a gente a explicar o que vai acontecer por aqui. Basicamente o assistant é a personalidade que a gente está colocando nesse bot, que a gente está colocando nesse modelo, ou seja, é quem ele é, o que ele deve fazer, qual é o contexto dele, são as informações que carregam todas as mensagens que vão para ele, ou seja, se eu disser que ele é um cozinheiro, todas as vezes que eu mandar alguma pergunta para ele, ele vai saber que ele é um cozinheiro. Então, se eu mandar perguntas relacionadas à comida, ele vai criar respostas muito boas sobre isso. E se eu fizer perguntas relacionadas a outros temas, ele não vai saber responder muito bem. A mesma coisa se eu disser que ele é um atendente de um infoproduto, ele vai saber responder sobre esse infoproduto. O fato é que o Assistant é o que a gente chamava de System anteriormente, e que é agora não só um prompt que carrega as informações, como uma série de configurações, ou seja, capacidades de utilizar a criação de imagens como DALL-E, utilizar o Code Interpreter, capacidades que ele tem de utilizar modelos da própria OpenAI e até documentos que a gente pode subir para ele. São todas informações referentes ao bot, referentes à inteligência artificial que a gente está criando. Não tem a ver com as mensagens trocadas, e sim com quem que ele é e com o que a gente espera que ele faça. As threads, por sua vez, que é isso que você está vendo no meio do infográfico, são janelas temporais de trocas de mensagens entre o usuário e esse assistente, entre o usuário e essa inteligência artificial. Então uma thread nada mais é que um registro de uma conversa, ou seja, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Então você pode imaginar que o assistant ele é um só, como se fosse um atendente humano em uma empresa. Você tem um atendente só e ele tem conversas, ou seja, threads, com cada um dos clientes dessa empresa, cada um dos clientes diferentes.
E o Run, por sua vez, é o estágio onde há o processamento de dados de perguntas e respostas e há uma resposta do próprio ChatGPT pra gente. Então, enquanto a thread é o histórico de todas as mensagens que eu já troquei, a Run é exatamente o estágio onde eu envio todas essas mensagens e espero receber algum retorno, alguma resposta. E toda a operação que a gente vai fazer utilizando a Assistant API já é em torno de 4 coisas: o Assistant, a Thread, as Runs e as Messages. E eu sei que pode parecer um pouquinho confuso por enquanto, mas eu já vou mostrar para vocês certinho como a gente faz cada uma dessas etapas. O fato é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o Assistant, ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar esse assistente dentro da OpenAI, dentro da API da OpenAI, para que a gente possa fazer requisições usando a nossa chave de API e o nosso Assistant. E isso já facilitou bastante o processo de criação de chatbots, porque agora o prompt não fica mais nas chamadas. A gente não precisa mais mandar os prompts para as chamadas da OpenAI. O prompt basicamente fica dentro do Assistant, que fica dentro da interface da OpenAI. Ou seja, é muito mais fácil de dar manutenção, alterar e até criar mais de um assistente ao mesmo tempo. Para criar um assistente, basicamente você vai entrar em platform.openai.com. Se você tiver aqui na documentação já está facinho, é só você olhar aqui na lateral, você tem a parte de Assistants. E aqui dentro ficam todos os assistentes de um projeto. Você pode ver que eu já tenho um assistente criado aqui, que basicamente é o Crowbot, onde eu dou a instrução para ele. Ou seja, eu digo que ele é o Crowbot, especialista em chatbot de IA do Crow Creative, que é responsável por vender e otimizar chatbots utilizando o ManyChat e ChatGPT. Dou mais algumas instruções para ele sobre como ele deve se portar, dou uns limites para ele, como por exemplo 100 palavras, e digo para que ele faça as respostas utilizando o FAQ anexado a seguir. Enfim, perguntas e respostas que façam sentido para a comunicação do meu chatbot, inclusive com o link do meu canal, se precisar de informações, e com o link de agendamento, se a pessoa quiser agendar. Mas como aqui eu não quero necessariamente mostrar o meu, mas mostrar como criar um, eu vou clicar em Create, como vocês devem fazer. Vamos dizer aqui, por exemplo, vou chamar esse assistente de meu assistente, você pode colocar o nome que você quiser, e aqui nesse trecho aqui a gente dá as instruções. Então aqui, por exemplo, eu vou dizer que ele é o assistente de uma escola de música e deverá ajudar os alunos em uma jornada musical. Eu vou dizer para ele utilizar o modelo mais recente, que é o ChatGPT 4 1106 Preview. Se quando você estiver vendo esse vídeo tiver modelos mais recentes, pode utilizar o modelo mais recente. Quanto mais recente, mais rápido, mais inteligente ele fica. E aqui nessa lateral a gente pode habilitar ferramentas para ele, ou seja, colocar chamadas de funções, interpretador de códigos, retrieval e até adicionar arquivos, mais ou menos com um processo parecido com o FireTunnel. Mas como aqui nesse vídeo eu quero mostrar para você o básico do Assistant, como ele funciona e o mínimo necessário para você poder ligar ele, já aprender a dar seus primeiros passos antes de começar a fazer coisas mais complexas, eu não vou utilizar nenhuma dessas funções, porque eu quero fazer aqui rapidinho só para mostrar para vocês como que liga um chatbot com o Assistant, como que a gente coloca memória no nosso chatbot. Então, a partir disso, a única diferença que vai ter desse modelo aqui para os que você fizer para o seu negócio é o prompt. Então, aqui dentro está o cérebro da sua operação. É aqui que você vai colocar as informações sobre quem ele é, como que ele deve responder, é aqui que você coloca o FAQ, é aqui que você coloca tudo para fazer o treinamento do seu modelo. Nesse vídeo eu estou focando em mostrar para vocês como funciona a API do Assistant, e não necessariamente como fazer esses prompts de atendimento. Se você tiver interesse em saber como fazer esses prompts de atendimento, eu já tenho um vídeo aqui no canal, dá uma olhada na descrição, onde eu já falo sobre a criação desses prompts para atendimento, quais são as melhores técnicas e inclusive até mostro como eu faço os meus prompts e como eu utilizo dentro do Crowbot e do Crow Creative. Então se você ainda não tem um prompt para você, pausa esse vídeo aqui e vai dar uma olhada no vídeo de prompts. E se você já tem um prompt na sua operação, já utiliza de outras formas com a API de Chat Complexions, igual a gente fazia antes, dá para você usar o mesmo prompt aqui, exatamente como eu fiz no Crowbot. Mas o fato é que depois de colocar as informações aqui, se eu clicar em Save, automaticamente ele já vai salvar e já vai me dar o meu Assistant ID, ou seja, o identificador desse assistente dentro da OpenAI, que é a chave que eu vou utilizar para chamar esse bot. Então, basicamente, dentro daquele passo a passo que a gente tinha visto anteriormente, onde tinha 4 etapas, a primeira era criar o Assistant, a gente acabou de fazer isso bem fácil, bem rápido. A única coisa que a gente tem que fazer daqui para frente é ficar alterando esse prompt, alterando as instruções para esse Assistant, mas o fato é que eu já tenho o ID que eu preciso, eu já concluí essa etapa e você também, se você está seguindo junto comigo. Então agora ele fala que a gente tem que criar uma thread todas as vezes que o usuário começa uma conversa. E agora eu vou começar a mostrar para vocês no Postman Web, que é um simulador de requisições online, para mostrar como é feito o processo por trás da programação. Não precisa se preocupar se você não estiver entendendo essa parte de código, que eu vou fazer o passo a passo com você dentro do ManyChat também, que é o software de automação para WhatsApp. Mas essa é uma parte importante para quem já entende um pouco de JSON e quer conhecer um pouquinho mais de como funciona essa API. O fato é que eu vou mostrar as chamadas, como elas são feitas por trás dos panos no automatizador, na mão mesmo, utilizando o Postman, para que vocês entendam o que é enviado e o que é recebido, e principalmente quais são os parâmetros necessários para você poder construir essas requisições, não só no ManyChat, como no Typebot ou em qualquer outro software que você queira fazer. A ideia aqui não é que você fique amarrado ao meu conteúdo, ao meu material, mas que você consiga fazer sozinho também outras coisas e até implementar as suas próprias APIs. Então aqui, utilizando a própria documentação da API da OpenAI, a gente pode procurar aqui do lado, a gente tem a parte de Assistants e Threads.
Se eu clicar em threads aqui, ele vai mostrar todas as opções de thread. O que eu quero aqui, lembra, é criar uma thread. Mas aqui vai mais uma dica de quem já está estudando essa API há um tempinho. Além da documentação de thread, ela mostra essa parte de criação de thread para api.openai.com/v1/threads. Dentro da parte de run, a gente tem também essa rota que chama Create Thread in Run, que é melhor ainda do que a gente tinha lá para utilizar, onde ela vai não só criar a thread, como já fazer o primeiro run. Ou seja, ela não só vai criar essa fila de mensagens, como ela já vai disparar a primeira mensagem e já receber a primeira resposta. Então, usando essa rota específica, a gente consegue economizar 2, 3 chamadas que seriam utilizadas para criar, mandar a primeira mensagem e depois rodar essa primeira thread. Então, aqui na tela vocês podem ver qual que é o endereço, ele é api.openai.com/v1/threads/runs e é uma chamada do tipo post. E aqui do lado tem a requisição certinha, se você não estiver vendo dessa forma, só clicar aqui em cima e colocar em cur, que você vai ver certinho como é feita uma requisição em HTTP request. Mas basicamente ele vai ter o authorization, que é o bearer token. Se você não sabe como conseguir esse token aqui, daqui a pouco a gente vai pegar ele. Tem o content type application JSON e essa outra chave nova no header que a gente não costumava utilizar aqui, mas que precisa para essa parte de assistants, que é OpenAI Beta Assistants VO. E o body dessa requisição manda um Assistant ID, que é o identificador que a gente acabou de criar, exatamente aqui, esse campo que fica nessa coluna. Em sequência, um objeto de thread com várias messages. Aquele velho padrão que a gente já conhecia de role user content, alguma coisa, mensagem do usuário. Que é exatamente o que eu vou simular aqui, só que eu vou utilizar o Postman. Então, se vocês não conhecem essa interface do Postman Web, recomendo que vocês usem. Aqui eu já tenho o endereço. Você pode ver que aqui eu tenho um objeto muito parecido com esse objeto que a gente está vendo aqui, que tem o Assistant ID e as threads. O fato é que agora eu vou pegar o meu Assistant ID, inclusive se eu clicar aqui em Playground, eu já consigo selecionar o meu assistente aqui em cima e copiar a chave dele direto daqui. Vou copiar essa chave, vou colar aqui no lugar desse Assistant ID e vou simplesmente mandar uma requisição perguntando quem é você. Na hora que eu der o send, ele vai fazer essa requisição lá para a API da OpenAI e vai me responder esse objeto que está aqui embaixo, que traz entre várias informações as instruções de quem ele é e principalmente o que eu mais quero aqui é o thread ID, ou seja, ele criou uma thread, já rodou e já me mandou qual que é o identificador dessa thread. Eu vou copiar esse identificador aqui porque agora a gente acabou de completar a nossa segunda tarefa, que é criar a thread quando o usuário manda uma conversa. E lembra que eu falei que essa rota aqui ela já economizava várias chamadas? A gente acabou de concluir a terceira e a quarta etapa também por essa rota. Ou seja, ele não só criou essa thread, como ele também já adicionou a primeira mensagem e já rodou o Assistant para gerar as respostas. E eu vou provar isso para vocês agora. Aqui na própria API de referência, na parte de messages, tem uma rota que é especificamente essa de listar mensagens. Você pode ver aqui que ela é uma rota do tipo GET, ou seja, uma rota sem parâmetros. E o endereço dela é o /threads com o thread ID /messages. Thread ID esse que a gente acabou de receber de resposta naquela requisição anterior. Então vocês podem ver que aqui eu já tenho preparado já essa própria rota do tipo GET sem nenhum parâmetro. Eu vou substituir esse ID que tem aqui em cima pelo ID da thread que a gente acabou de receber naquela outra requisição. Eu vou enviar e vamos ver o que ele vai me retornar. Você pode ver que ele acabou de retornar uma lista com vários objetos e dentro desses objetos tem as perguntas que a gente fez. Então você pode ver que aqui tem a primeira pergunta que eu tinha feito, quem é você? E em sequência ele já mandou a resposta. Ou seja, eu sou um modelo de linguagem AI criado pelo OpenAI chamado ChatGPT. Eu estou aqui para te ajudar com perguntas e orientações relacionadas à música ou qualquer assunto dentro do meu conhecimento. Ou seja, ele delimitou o conhecimento dele para não só o que ele conhece, mas especificamente para música. Porque a gente colocou aqui dentro da nossa instrução de que ele é o assistente de uma escola de música e deverá ajudar os alunos em uma jornada musical. Se eu tivesse colocado mais instruções, tivesse colocado um FAQ, link de acesso, dado um nome para ele, dado uma tarefa, mandado um contexto, feito um papel, enfim, qualquer coisa que eu coloque aqui nesse prompt vai ser utilizado cada vez que tiver uma resposta. Então aqui o primeiro hackzinho desse vídeo é te mostrar essa rota, onde você já cria e já roda essa primeira thread, já dá um start dessa conversa e já pode até capturar a primeira mensagem a partir desse list messages, que foi a segunda rota que eu mostrei para vocês. Mas como toda conversa com um chatbot, ela tem várias mensagens, a gente precisa adicionar novas mensagens e ficar repetindo aqueles passos 3 e 4 da documentação que a gente viu anteriormente, que é adicionar uma nova mensagem nessa thread e fazer o run em sequência para rodar todas essas mensagens e gerar uma resposta relevante para a última, principalmente com memória. Então voltando aqui para nossa referência da API, dentro da parte de assistants e principalmente de messages, a gente tem também a rota para criação de mensagens, ou seja, para adicionar uma mensagem numa thread. Vocês podem ver aqui em cima, é um post para API /threads /thread ID /messages com um objeto contendo role e content, exatamente como a gente fez anteriormente. E de novo eu já tenho essa rota pronta aqui para mostrar para vocês, que seria essa de create message.
vou alterar o valor dessa thread que tinha anteriormente aqui para a thread que a gente acabou de criar na nossa conversa. E agora, ao invés de perguntar quanto custa para agendar, eu vou mandar uma mensagem falando me dê dicas para aprender bateria em casa. Eu vou mandar essa thread e agora se eu voltar para minha rota de list messages e mandar novamente sem alterar o valor aqui de cima da thread, você vai ver que ele adicionou ao que antes era a última resposta que eu tinha recebido pelo Assistant, ele adicionou também o texto que o user mandou, que é o me dê dicas para aprender bateria em casa. Só que como vocês podem ver, aquela rota de criar mensagem, ela não roda automaticamente, então eu não tenho aqui a resposta. É para isso que existe essa rota de create run, que inclusive você consegue ver aqui na própria referência da API, aqui na parte de runs, create run, ela fica documentada e ela mostra aqui uma chamada do tipo post para threads /thread ID /runs, passando o assistant ID junto, ou seja, o thread ID vai na URL e o assistant ID vai no corpo da mensagem. Exatamente como eu tenho aqui no meu próprio Postman, já está com o thread ID correto e com o assistant correto. O que ele vai fazer? Eu vou dar um send, ele vai rodar essa run e vai me responder esse status com o query, ou seja, está em fila. Isso já rodou, tá? Essa fila roda muito rápido, então se eu mandar o list messages novamente, você vai ver que ele já alterou, já adicionou depois desse me dê dicas a resposta, só que por enquanto ainda está vazio, ou seja, ele está criando essa resposta. Se eu mandar de novo, ele já preencheu essa resposta com o texto descrevendo certinho como aprender bateria pode ser desafiador, mas mostrando estratégias, como por exemplo, utilizar o equipamento apropriado, enfim. Até aqui eu acabei de mostrar para vocês como a gente cria o Assistant, como a gente atribui novas mensagens nessa conversa, sempre repetindo os passos 3 e 4, ou seja, eu mando uma mensagem, roda uma run, pega a lista de mensagens que você vai ter a última mensagem com a resposta dele. Manda uma nova mensagem, roda essa run, faz uma requisição para list, pegando essa lista de mensagens novamente. E se vocês entenderem o ponto que eu estou chegando aqui, vocês já conseguem ver o porquê que eu falo que agora a gente tem memória no nosso chat. Porque basicamente todas as mensagens ficam gravadas dentro desse list messages. Cada vez que eu rodo uma run, ele vai ler todas essas mensagens que foram enviadas. Então, a partir desse momento a gente consegue perguntar coisas sobre essa mesma conversa de mensagens anteriores, principalmente para mostrar para vocês a memória aplicada nesse chat. Então eu vou fazer mais uma mensagem perguntando qual foi a primeira mensagem que eu mandei para ele, quer ver? Eu vou voltar na minha rota de criar mensagens e dessa vez, ao invés de pedir dicas, eu vou perguntar para ele qual foi a primeira mensagem que eu enviei. Vou dar um send aqui, agora que eu criei uma message, eu vou rodar essa run nesse mesmo thread, com esse mesmo assistant, vou rodar. Vou voltar em list messages e vou perguntar de novo para ver quais foram as últimas mensagens. E ele acabou de me responder aqui. A primeira mensagem que você me enviou foi quem é você. E se eu descer um pouquinho aqui, já fica bem claro que a primeira mensagem que eu mandei para ele, de fato, que começou essa conversa toda, foi o quem é você. Então aqui, apesar de ser um processo super complexo, feito por trás da API da OpenAI, com várias chamadas diferentes, com vários algoritmos diferentes de tratamento de dados, o fato é que agora com 3, 4 rotas a gente consegue fazer todo um sistema de atendimento com inteligência artificial, com memória, e só utilizando essa API de Assistant. Ficou muito mais fácil do que era antes. Então, como sempre, aqui no canal eu não gosto de terminar vídeo sem deixar um entregável para vocês. Eu vou ensinar para vocês rapidinho como fazer um fluxo no ManyChat para explorar esses chatbots com inteligência artificial, com memória, para o seu próprio negócio. Esse fluxo que eu vou fazer vai ser pelo WhatsApp, mas ele vai servir para Instagram, ele serve para Typebot também, enfim. Mais para frente eu vou trazer outras versões desse fluxo, mas você já consegue, com o material que você viu e vai ver nesse vídeo, fazer o seu próprio fluxo de automação para sua empresa. Então vamos lá que vai ser rapidinho, mão na massa, agora. Então aqui eu estou no ManyChat já, vou clicar na parte de nova automação, a gente vai criar uma automação do zero. Nesse caso vai ser uma automação para WhatsApp, então eu vou utilizar fluxo do tipo WhatsApp, mas ela vai servir para outros canais também. Se você nunca utilizou o ManyChat, se você nunca utilizou esse tipo de automação, se você não verificou sua conta do WhatsApp, se você ainda está no processo de ativação do WhatsApp na BM, do Facebook, do Meta, tudo isso já tem vídeo aqui no canal. Eu não vou me atentar no passo a passo de como chegar até aqui, porque é um passo a passo mais inicial e que eu já cobri em outros vídeos. Então dá uma olhada aqui nos links da descrição, mas o fato é que aqui eu estou fazendo uma automação para WhatsApp com o ManyChat Pro. E para você se registrar na ferramenta tem um link aqui na descrição de referência que além de te dar um período maior de desconto ali no Pro, também dá uma comissão aqui pro canal, então é uma forma de você ajudar a gente sem pagar nada mais por isso. Aqui eu vou colocar o nosso primeiro gatilho como o envio de uma palavra-chave, que aqui pra gente vai ser especificamente assist, de assistant. Mas a ideia é que futuramente a gente use esse fluxo como a resposta padrão do WhatsApp para ele sempre rodar. Por enquanto eu vou utilizar assistant e vou dizer que não só a mensagem contém, como ela é assistant. Vou criar. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma caixa de condição, porque eu quero verificar um campo personalizado. Lembra que anteriormente a gente tinha falado que a primeira etapa é sempre criar o assistant e logo em sequência criar a thread. O Assistant a gente já vai ter criado na OpenAI, aquele processo que a gente fez aqui juntos, é o mesmo que a gente já utilizou. A gente vai continuar utilizando ele, inclusive, para esse chat aqui. Só que a thread é um escopo de conversa entre o chatbot e o usuário. Então eu tenho que criar todas as vezes que o usuário começa a conversar com o bot, eu preciso criar essa thread. Ou seja,
sempre que eu tiver um novo contato, eu tenho que ter uma nova thread também. Então, para saber se eu estou conversando com um contato que não precisa criar uma thread ou precisa criar uma thread porque ele acabou de chegar, eu vou utilizar esse campo personalizado, que aqui eu vou chamar de ChatGPT Thread, mas você pode colocar qualquer nome nesse campo. O fato é que ele é o identificador dessa fila de mensagens, dessa thread, com o nosso assistant lá na OpenAI. Então, aqui a nossa condicional vai ser: se o campo personalizado do usuário, ChatGPT Thread, é desconhecido, ou seja, não existe. Se ele não existe, então eu vou mandar uma mensagem para esse usuário, fazendo a primeira pergunta para ele, já me apresentando. Só que ao invés de ser uma mensagem em si, eu vou mandar para ele uma entrada do usuário, porque aqui eu já quero saber qual que é a dúvida dele. Então a mensagem vai ser, na verdade: envie sua dúvida para a minha inteligência artificial, e eu já dou a dica para a pessoa fazer apenas uma mensagem. Porque se ela mandar mais de uma mensagem, a automação não vai entender certinho quais são as mensagens, quais são as respostas que ela recebe. Então é ideal a gente falar para a pessoa mandar uma mensagem só. Dei uma limpadinha aqui na mensagem de cima, eu vou ligar aqui que é só quando for desconhecido. Por que só quando for desconhecido? Porque quando a pessoa me responder aqui, eu vou atribuir a pergunta dessa pessoa em ChatGPT entrada, e em sequência eu vou executar uma ação de requisição externa. Então aqui eu vou colocar a ação, fazer uma consulta externa, e essa requisição vai ser a mesma requisição que a gente fez aqui no Create Thread and Run, que é onde eu vou criar a thread e já fazer a primeira rodada dela. Então, recapitulando, a chamada é um tipo post para OpenAI /v1 /threads /runs. Nos cabeçalhos eu vou mandar OpenAI Beta com o valor de Assistant V1. Vou mandar o Authorization com o valor de Bearer. E aqui eu vou utilizar uma variável do meu sistema, do meu bot, que chama BotGPT API Key, que é o nosso token da API da OpenAI, e que basicamente a gente precisa enviar em todas as requisições que a gente fizer. Então, para facilitar esse processo, tanto para eu não ficar mostrando meu token para vocês todas as vezes que eu abrir essa requisição, quanto para vocês não precisarem ficar editando essa requisição ao longo do processo, eu criei isso como campo personalizado do bot. O que isso quer dizer? Se eu vir aqui nas configurações do meu projeto, clicar na parte de campos personalizados, dentro da parte de campos do bot, agora vocês podem ver que a gente tem 3 campos: o bot GPT API Key, o bot GPT Assist ID e o bot Segs. Frisando que os 2 primeiros campos são do tipo texto e o campo de segundos é do tipo number. E aqui você não está vendo os valores que estão setados no meu projeto, mas basicamente é a minha chave da API da OpenAI e o Assistant ID do meu Chromebot. Então, para isso funcionar no projeto de vocês, vocês têm que criar essas mesmas chaves e preencher os valores aqui dessa coluna com a sua chave, que você consegue pegar a partir do Playground mesmo. Se você clicar aqui do lado, você tem agora a parte de API Keys, e você consegue criar uma nova chave de API. Você coloca o nome aqui, na hora que você criar, ela vai te dar essa chave e nunca mais vai te mostrar de novo. Então é bom você guardar isso. O fato é que você vai copiar essa chave daqui e vai popular esse campo aqui de bot GPT API Key para funcionar a sua automação da forma como a minha está funcionando. Assim, depois que você fizer isso, todas as vezes que você mandar uma requisição com Better e a variável bot GPT API Key, vai ser sempre enviado o seu token aqui nessa requisição. Então, se você precisar de token, você não vai ter que voltar nessas requisições, só vai ter que alterar o valor no campo do bot GPT API Key globalmente no seu projeto. Isso facilita bastante, é uma coisa que a gente não fazia nos fluxos anteriormente, mas que agora vai ficar cada vez mais fácil da gente utilizar. Voltando aqui para nossa requisição, o último cabeçalho que a gente vai adicionar aqui é o Content Type do tipo Application JSON, porque tem o body, tem o corpo aqui dentro, que por sua vez a gente vai editar agora. Então a gente vai clicar em corpo. E aqui dentro a gente vai mandar um objeto parecido com esse, que tem o Assistant ID com o campo do nosso bot GPT Assistant ID, que é exatamente esse campo que a gente tinha colocado aqui, ou seja, o identificador do seu assistente. E em sequência eu já tenho a thread aberta com a primeira mensagem, ou seja, do usuário perguntando ChatGPT entrada, que é exatamente o texto que eu tinha perguntado anteriormente, ou seja, uma chamada dinâmica. Então aqui, como eu fiz uma chamada do tipo post com o body, eu espero uma resposta. Qual que é a resposta? Se a gente ver aqui na nossa chamada, você pode ver exatamente, ele vai responder um objeto parecido com esse: eu quero o thread ID. Então, vou copiar aqui o thread ID, vou colocar no JSON Path e vou dizer que thread ID da resposta é exatamente o ChatGPT Thread. Ou seja, nesse momento, eu populei essa variável ChatGPT Thread e nunca mais, a partir da primeira mensagem, ele vai cair nessa condicional de desconhecido. Então, essa mensagem, dessa forma aqui, só é enviada na primeira vez, onde eu não tenho uma thread, onde eu preciso criar e rodar essa thread pela primeira vez. Criou, rodou, na hora que ela responde, eu vou pegar o que vem em thread ID e vou atribuir em ChatGPT Thread. A partir desse momento eu já tenho tudo que eu preciso para adicionar novas mensagens nessa thread ou perguntar quais foram as respostas. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui a partir do próximo passo, que vai ser uma ação do tipo fazer uma consulta externa.
E agora no corpo da nossa requisição, vai ser exatamente essa segunda requisição que a gente faz aqui para list messages, que eu mostrei para vocês anteriormente, onde a gente manda o thread ID aqui na URL. E como que a gente faz isso? Aqui na URL eu vou colar e basicamente o thread ID é a variável, ou seja, você vai colocar openai.com/v1/threads aqui é um campo personalizado. Se o seu tiver 6, você basicamente vai clicar aqui e vai colocar o campo personalizado do usuário ChatGPT thread /messages. As chaves são exatamente as mesmas que a gente utilizou anteriormente. No corpo eu não vou enviar nada, só que aqui no mapeamento de respostas eu vou querer pegar sempre só a última resposta. Então é por isso que eu vou utilizar data0.content0.text.value. O que exatamente é isso daqui? Se você vê uma resposta normal aqui dessa rota de pesquisa de mensagens, você vai ver que o objeto data carrega todas as mensagens. Então, se eu diminuir todas aqui, você vai ver que eu tenho cada uma das mensagens está dentro de um desses objetos. Então, data 0 é sempre a última mensagem enviada. Content é o trecho dessa mensagem que contém realmente o texto dela. Então, content 0 é sempre o primeiro objeto desse array. .text.value, ou seja, eu vou pegar sempre só a mensagem. Se você ficou com dúvida do que exatamente estou falando aqui, é JSON, mas basicamente é só você copiar isso daqui, data0.content0.text.value, que você vai chegar no resultado que você precisa e atribuir essa resposta ao ChatGPT resposta, que é um outro campo personalizado do usuário que a gente já utilizou por aqui. E que se você não tem, dá para criar ali na parte de campos, igual a gente fez anteriormente. Vou salvar essa requisição e em sequência eu vou fazer uma verificação de uma condicional para saber primeiro se o campo personalizado do usuário ChatGPT resposta existe, ou seja, contém qualquer valor, e também se o campo ChatGPT resposta não é o mesmo valor do campo ChatGPT entrada, ou seja, se o que ele está me atribuindo aqui em resposta não é o que eu mandei. Isso é para evitar casos onde ainda não tiver a resposta do usuário e a última mensagem que ele vai enviar aqui é a mensagem que eu enviei, ou seja, a resposta ficaria a mesma coisa que a entrada. Então, para evitar isso, a gente faz essa condicional aqui. E se a gente passar por ela, quer dizer que a gente já tem a resposta atualizada com a última mensagem do usuário e já posso mandar para ele. Aqui, ao invés de mandar uma mensagem de fato, eu vou excluir essa mensagem aqui de cima e vou mandar uma nova entrada de usuário, porque aqui a gente vai fazer uma conversa fluida, onde eu mando a resposta que o ChatGPT me deu a partir do campo personalizado ChatGPT resposta e já fico com uma entrada de texto para se ele me perguntar, onde atribua a nova pergunta dele em ChatGPT entrada. Então o que eu acabei de fazer aqui de fato? Um projeto de um loop, um projeto de um laço onde a pessoa vai poder mandar essa pergunta quantas vezes ela quiser e vai ficar recebendo a resposta e todas as vezes que ela mandar uma nova pergunta, a própria automação já vai mandar a resposta para ela e ficar esperando uma nova resposta do contato para reiniciar esse fluxo. Todas as vezes que eu fizer isso, eu vou executar ações, ou seja, vou fazer aquele processo de enviar essa pergunta para a API da OpenAI, fazendo uma consulta externa, para aquela nossa API, que é o que eu chamo aqui de número 3, ou seja, Create Message, que a gente já utilizou anteriormente, com o endereço de v1/threads/ o thread ID /messages, com o mesmo cabeçalho que a gente já vem fazendo anteriormente, mandando o OpenAI Beta Assistant V1, a chave, o meu token e o application JSON, o body aqui. Vai ser sempre só o objeto com role user e a pergunta do usuário atribuída a ChatGPT entrada. E não há necessidade de mapeamento de respostas, porque basicamente depois dessa chamada para message de criação, a gente vai fazer o que? O create run, o mesmo processo que a gente fez aqui no Postman. Ou seja, eu vou fazer uma nova ação, também uma consulta externa, só que agora para v1 threads thread ID /runs, de novo com os mesmos parâmetros que a gente utilizou anteriormente. Só que no corpo agora eu vou mandar só o Assistant ID, como é o campo personalizado do bot, que é aquele Assistant ID que a gente utilizou anteriormente, aquele campo de bot global. E mais uma vez, sem mapeamento de respostas, que o meu intuito aqui é só realmente eu rodar essa thread. Vou salvar. E agora o próximo passo seria mandar de novo essa requisição para messages, para fazer de novo a verificação de ChatGPT entrada, mandar a resposta para ele, já com o texto aberto para capturar a pergunta e ficar fazendo esse loop quantas vezes forem necessárias. Só que como essas chamadas costumam demorar um pouquinho, eu vou criar um próximo passo aqui, que na verdade é um hackzinho que eu vou mostrar para vocês, de atraso inteligente, onde a gente teria um mínimo de 10 segundos entre cada mensagem. Para mim não é o suficiente, mesmo sendo uma limitação do ManyChat. Se eu colocar aqui 5 segundos, por exemplo, ele vai me dar um aviso dizendo que o atraso em segundos deve estar sempre entre 10 e 3.600, só que o que eu vou fazer aqui, na verdade, eu vou colocar essa duração desse atraso como um campo dinâmico que vem de
campos personalizados do bot, bot segundos. E é por isso que eu criei esse campo anteriormente, que eu mostrei para vocês, de bot segundos em número, onde eu coloco o valor 2, para eu poder quebrar, para eu poder burlar esse sistema do próprio ManyChat, que me limitaria em 10 segundos para cada mensagem. Aqui eu posso atribuir esse valor como 2 segundos aqui globalmente dentro das minhas configurações do meu bot, e você pode utilizar 2, 3, 5, quanto vocês quiserem. E assim que terminar esse atraso inteligente, eu vou mandar de volta ele para um fluxo, ou seja, iniciar a automação, e aqui no caso a automação vai ser o meu Assistant Loop V2, ou seja, ele mesmo. E aí você pode ver que no momento em que eu fizer uma atualização que eu salvar aqui, agora dentro do gatilho que antes era só o Assistant, ele também tem um outro flow, que é o Assistant Loop V2, ou seja, ele mesmo. Isso porque da forma como eu criei essa automação é um loop, ou seja, um laço de repetição que ela vai ficar se repetindo quantas vezes o usuário mandar pergunta. Cada vez que o usuário finalizar mandando uma nova pergunta, o fluxo reinicia procurando novas respostas. Então, recapitulando, todas as vezes que o usuário entra, a gente verifica se o thread ID é desconhecido. Se for desconhecido, quer dizer que é um novo usuário, a gente vai fazer uma pergunta para o usuário pedindo para ele mandar em apenas uma mensagem. A partir do momento em que o usuário responder, a gente vai atribuir essa resposta em ChatGPT entrada e vai fazer uma requisição, uma solicitação externa para a API da OpenAI, especificamente na rota que cria uma thread e já roda, ou seja, ela já começa o processo inteiro, já manda mensagem e já faz a primeira rodada de run. Em sequência, eu vou fazer uma solicitação para essa API de messages perguntando se já tem resposta. Se tiver resposta, se essa resposta for diferente da pergunta que eu fiz, eu vou mandar para o lead essa resposta no formato de pergunta, para que se ele precisar, para que se ele quiser ou mandar mais uma mensagem, eu já vou direto atribuir essa mensagem que ele mandou em ChatGPT entrada e fazer uma nova requisição adicionando essa entrada que ele mandou em messages e já rodando essa run. Em sequência, eu espero bot segundos, que é uma variável global, e reinicio esse loop. Porque quando esse loop começar de novo, agora digamos que ele passa por aqui, eu já tive a primeira mensagem, ou seja, já tenho o ChatGPT thread, eu não preciso mandar isso aqui de novo, eu só preciso fazer a minha requisição para messages. Assim, todas as vezes que ele passar por esse trecho, que é a mensagem que eu dou com a resposta do ChatGPT já abrindo para ele fazer uma nova pergunta, ele sempre vai concluir esse fluxo, começando ele de novo, passando por aqui, e caindo no messages, ou seja, ele sempre vai ficar rodando essa parte daqui de baixo, nunca mais ele vai mandar esse primeiro contato, porque eu já tenho uma thread aberta, mas ele sempre vai ficar rodando aqui, e aqui a gente fecha o nosso loop. E a única ponta que ficou solta para a gente ligar agora é no caso se ele não passar nessa condicional, ou seja, ainda não há nada em ChatGPT resposta, ou ChatGPT resposta ainda é igual a ChatGPT entrada, e o que eu espero que ele faça nesses casos, que ele espere mais 2 segundos antes de continuar, ou seja, começar de novo esse loop e mandar a pergunta para messages de novo para pegar a última mensagem atualizada. É um fluxo bem simples, com poucas caixas, que faz o trabalho bem complexo. Vamos testar ele agora, eu vou dar uma atualizar aqui. Agora eu tô aqui numa janela de conversa com o ChromeBot e eu vou mandar aquela nossa palavra-chave, ou seja, o que vai disparar o fluxo pela primeira vez, que no caso é assist. Vou mandar esse texto para ele. Ele mandou de volta para mim: envie sua dúvida para minha inteligência artificial em apenas uma mensagem, que é exatamente esse texto que ele tá mandando aqui, ou seja, ele viu que o ChatGPT thread é desconhecido. Vou mandar uma pergunta, por exemplo, quem é você e como pode me ajudar? Aqui a gente pode ver, por exemplo, no live chat que ele fez a alteração, criou uma thread, já atribuiu esse valor. Agora ele mandou a pergunta de quem é você, como pode me ajudar. Ficou um tempinho, logo em sequência ele já recebeu a resposta do ChatGPT e já me enviou. Se eu voltar aqui, dá pra gente ver a resposta que eu tenho. Nesse momento eu posso continuar perguntando para ele, como por exemplo, me ajude com bateria, e ele vai fazer esse mesmo fluxo. Se eu voltar pro live chat, dá pra ver aqui nesse momento que ele vai passar pelo loop V2, só que agora ele não cria mais o thread, ou seja, já tem uma thread, já tá escrito aqui qual que é o meu thread ID, e ele só vai ficar me mandando a resposta, ou seja, tem um loop criado aqui, por exemplo, ele vai me dar teoria musical. E aqui vocês podem ver que ele está me respondendo a mesma coisa sempre. Ou seja, ele mandou a primeira vez a resposta, e logo em sequência, todas as vezes que eu mandei uma pergunta para ele, ele sempre me deu a mesma resposta. Se isso acontecer com vocês, você sabe que ele está repetindo o ChatGPT resposta. Ou seja, você vai entrar aqui no fluxo de vocês e vai fazer uma edição que aqui no Ações, a única coisa que a gente vai fazer é que antes de fazer essa requisição, eu vou limpar o campo personalizado, ChatGPT resposta, e vou jogar essa ação antes das requisições. Por quê? Eu vou querer um ChatGPT resposta aqui. Então a última coisa que eu quero é que alguma dessas requisições seja cancelada. Então a gente adiciona, antes de fazer a requisição, a limpeza do campo ChatGPT resposta sempre que estiver acabado de enviar uma resposta, para garantir que a gente não vai mandar 2 vezes a mesma resposta para o usuário. Vou fazer essa atualização aqui, vamos testar de novo. Vou mandar uma nova pergunta para ele, como por exemplo, quantas aulas preciso? A gente pode voltar aqui no live chat, vai dar para ver essa atualização voltando. Vai passar o loop uma vez, 2 vezes.
E aí aqui ele acabou de mandar para mim a resposta. Agora sim, mudou ó, a quantidade de aulas. Se eu ver a resposta, você vai ver que ele já mudou o texto. Então o que antes ele estava mandando a mesma resposta, agora ele já está mandando uma resposta diferente. E agora a partir daqui eu poderia continuar essa conversa quantas vezes forem necessárias, mas o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é que ele tem memória. Ou seja, eu posso perguntar para ele, por exemplo, qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? E aí que a gente volta, ele vai fazer de novo, ele vai zerar o campo personalizado de ChatGPT resposta, vai começar os loops de verificação, ou seja, vai ficar passando várias vezes até chegar na resposta, até ele receber a resposta da API, que no caso aqui, a primeira pergunta que você me fez foi: quem é você e como pode me ajudar? Vocês podem ver que eu recebi isso aqui pelo WhatsApp, certinho, quem é você e como pode me ajudar. E se você for ver todas as perguntas lá pra cima, a primeira coisa que eu mandei de fato foi: quem é você e como pode me ajudar? Mas se você ver nos outros vídeos do canal, a criação de prompts, como eu fiz o Chromebot em si, você vai entender que se a gente colocar mais instruções nesse Assistant, ele vai continuar respondendo. E ele pode mandar links de agendamento, links de infoprodutos, informações sobre o seu serviço, sobre o seu negócio, enfim, uma infinidade de tarefas que ele pode cumprir como atendimento e agora com uma forma muito mais segura, muito mais estável, tanto pelo ManyChat quanto por outros softwares. E principalmente esse é só o começo, isso é só a ponta do iceberg, porque eu só mostrei para vocês o jeito básico, a gente nem começou a falar de function calling, de utilizar o DALL-E 3 para mandar imagens, de utilizar o Code Interpreter, enfim, todas as outras capacidades que os assistants têm e vão ter cada vez mais. Mas eu quis trazer esse vídeo para vocês principalmente para mostrar que agora só com isso, só com a primeira inserção que a gente já teve de Assistance, a gente já desbloqueou a memória nos nossos chatbots. E daqui para frente eu vou continuar falando mais sobre essa API de Assistance, vou ensinar vocês a fazer os robôs que a gente já tinha anteriormente, como o agendador, como o redator, utilizando essa nova API de Assistance, que está muito mais segura, muito mais fácil de utilizar. Mas com o material desse vídeo você já consegue criar o seu próprio robô com memória ligado à API da OpenAI, usando o ChatGPT, usando inteligência artificial tanto para WhatsApp, quanto para Instagram, quanto para qualquer outro canal que você queira. O processo é o mesmo, as rotas são essas e tá tudo documentado ali certinho no API Reference da OpenAI. Mas se você tiver alguma dúvida ainda, tiver alguma dificuldade, pode deixar aqui nos comentários que tanto eu quanto as outras pessoas que conseguiram fazer esse fluxo, vamos te ajudar a resolver os seus problemas. E principalmente se quiser fazer uma mentoria direto comigo ali 1 hora pra gente conversar como que faz isso, como que cria os prompts, como criar uma estratégia para chatbot com atendimento com IA, sem IA, se a gente usa QR Code, API oficial, enfim, um monte de assunto que a gente fala aqui pelo canal, mas se você quiser falar diretamente comigo, tem o link na descrição para minha agenda de mentorias e também se você quiser baixar o modelo desse chat que eu fiz, se você tiver com dificuldade ou não quiser fazer junto comigo aqui na aula, você quiser só baixar esse modelo, já tem esse modelo pronto junto com o link que você consegue fazer agendamento comigo, você também consegue comprar esse e outros modelos ali na lojinha do canal, que além de baixar um modelo já pronto para você instalar, você só vai precisar colocar alguns parâmetros, como por exemplo a sua chave da API da OpenAI, o seu Assistant ID, você também contribui para o canal para que eu possa continuar trazendo para vocês mais conteúdos como esse. Enfim, pessoal, por enquanto é só isso, mas tem muito mais coisas que eu quero trazer para você. A API da OpenAI mudou muita coisa junto com essa grande atualização que a OpenAI fez com o ChatGPT principalmente, e eu quero falar para vocês sobre como trazer as imagens do DALL-E 3, como criar o Code Interpreter, como fazer o Fairy da nova forma, enfim, tem um monte de material que eu vou trazer para vocês nos próximos dias baseado nessas grandes alterações que foram realizadas. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e principalmente se inscrever no canal, porque por aqui a gente fala muito sobre automação conversacional, sobre inteligência artificial e a união desses dois mundos. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima.